Casa, sistema de saúde de Patos de Minas continua em colapso. Ocupação hospitalar sem trégua e hospital de campanha será ampliado. Mais 5 mortes e 172 novos infectados confirmados. Você vai ver que policiais questionam por que não estão na lista de prioridade vacinal. Agentes de saúde enfrentam caos nas estradas da zona rural para levar vacina aos idosos. A população está de olho, mas tem dificuldade para atendimento de denúncias nos casos de pessoas que estão transitando infectadas. Vamos mostrar também que infectados voluntários formam rede de apoio e entregam comida para quem espera por atendimento no hospital de campanha. Psicólogos e médicos atendem de graça. Veículos colidem na MGC 354 e motorista de carreta não percebe e se envolve no acidente. Você vai ver ainda que mulher é suspeita de agredir filhos e deixá-los até sem comida em Patos de Minas. Criança mata outra ao disparar arma de fogo acidentalmente em João Pinheiro. Essas e outras informações agora no NTV News, que já está no ar. Uma batida envolvendo 2 carros foi registrada neste domingo na MGC 354. Enquanto o atendimento às vítimas era realizado, outro acidente aconteceu no mesmo local, provocado por uma carreta que estaria em alta velocidade. Por volta das 18h30, a Polícia Militar Rodoviária foi solicitada a comparecer no quilômetro 17 da MGC 354 em Patos de Minas, onde 2 veículos colidiram. O veículo Gol seguia à frente desse veículo de cor preta. Em dado momento, ele fez a conversão para acessar uma estrada vicinal à esquerda, correto? Ocorrendo aí o abarroamento. Os policiais foram os primeiros a chegar, seguidos do Corpo de Bombeiros e do SAMU. 2 vítimas precisaram de atendimento: o condutor do veículo do Gol, de 57 anos, e a passageira, de 49. Os ocupantes do Cruze, uma mulher de 33 e um homem de 42 anos, dispensaram ajuda médica. O condutor e a passageira, a princípio com escoriações, né? A passageira foi conduzida pelo SAMU e o condutor pelo Corpo de Bombeiros. Apesar das condições do veículo, não teve como abrir as portas do condutor, mas não houve necessidade de utilizar o equipamento de desencarceramento. Apenas foi retirado na prancha longa pela outra porta, só remoção mesmo. Segundo o sargento Sérgio, a situação dos condutores e dos veículos estava regular. Foi verificada a questão, tanto documentação de ambos os veículos, né? A documentação dos condutores. Enquanto o atendimento às vítimas era realizado, o motorista de uma carreta que descia pela via perdeu o controle e atingiu a lateral de 3 veículos que estavam na rodovia. O local não oferece muita segurança, apesar daqui ser um pouco de reta. Mas antes do local tem uma curva no declive. Aí veículo pesado adquire velocidade e a hora que assusta com o acidente, às vezes não dá tempo mais de frear. Aí foi o que aconteceu aqui. Foi feita a abordagem ao condutor do caminhão, tá? Segundo ele, o caminhão apresentou uma falha mecânica, né? E aí essa questão do segundo acidente aqui nós já vamos verificar logo em seguida. Mas em princípio, graças a Deus, não houve vítima de ferimento. Um jovem de 16 anos morreu enquanto praticava manobras de motocross. O acidente aconteceu em Vargem Grande, em Presidente Olegário. Rafael Souza de Soares, de apenas 16 anos, é o nome dessa vítima. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo aqui no Hospital Regional em Patos de Minas. O acidente aconteceu neste último domingo, em Vargem Grande. É um local ali próximo, um distrito próximo a Presidente Olegário. Segundo informações, ele estava em uma pista de motocross fazendo manobras quando teria perdido o controle dessa moto, se acidentado, teve um trauma grave aí no tórax, acabou sendo levado em estado grave para o Hospital Municipal da cidade de Presidente Olegário, mas precisou ser transferido para Patos de Minas, onde infelizmente acabou não resistindo e morreu no hospital. A morte desse jovem, Rafael Souza de Soares, de 16 anos, causou muita comoção nas redes sociais, até porque ele era conhecido, amado pelos amigos, e uma morte, como a gente pode ver, precoce, né? Um adolescente com a vida toda pela frente acabou se acidentando
né, as causas desse acidente, como tudo teria ocorrido, vai ser apurado pela Polícia Civil através da perícia. Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada no final de semana no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. Testemunhas denunciaram que uma mulher agrediu os próprios filhos. De acordo com as informações da Polícia Militar, 2 testemunhas informaram que uma mulher de 38 anos teria agredido os filhos, uma menina de 7 anos de idade e um menino de 12 anos de idade. Uma vizinha foi quem informou aos militares que a menina de 7 anos foi até a casa dela para pedir ajuda e que logo em seguida a mãe foi atrás para buscar a filha e ainda teria agredido o irmão com enforcamento para tirá-lo da residência. Uma outra testemunha também informou aos militares que presenciou a mãe agredindo os filhos no meio da rua e que ela estaria totalmente descontrolada e teria feito uso de medicamentos controlados e estava passando por um processo de separação e desde então tem sofrido crises de surto. Em conversa com as 2 crianças, elas informaram aos militares que teriam sido agredidas a chineladas e tapas e ainda informaram que estavam há 2 dias sem serem alimentadas. Também disseram aos policiais que já foram agredidas em outras ocasiões e apresentaram os hematomas nos braços e nas pernas. Em um vídeo encaminhado à nossa equipe, a menina relata que teria apanhado com chinelo e ainda é possível ver os hematomas. Ela te bateu com o quê? Chinelo? O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência para encaminhar as 2 crianças ao hospital regional e agora elas se encontram sob a tutela do pai. Além disso, a mãe também passou por atendimento médico após, segundo uma amiga, relatar que ela havia feito uso de medicamento controlado, caiu e bateu com a cabeça. Após isso, ela foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Mais uma tragédia com arma de fogo. Uma criança de 5 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental. O tiro foi efetuado por um menino de 4 anos na zona rural de João Pinheiro. Um acidente trágico aconteceu na noite do último sábado em uma fazenda no município de João Pinheiro. Uma criança de 5 anos do sexo feminino foi acidentalmente atingida por um disparo de arma de fogo enquanto brincava com outra criança de 4 anos. De acordo com informações colhidas pela equipe de reportagem do Sputnik Voz do Povo, as 2 crianças brincavam em um cômodo da casa e em determinado momento tiveram acesso à arma de fogo, vindo a acontecer o acidente. A criança chegou sem vida no hospital municipal e, de acordo com informações, ela foi atingida no peito pelo disparo. A polícia militar foi até a residência e apreendeu a arma, uma garrucha calibre 38, outra garrucha calibre 22, 4 cartuchos calibre 38, 5 cartuchos calibre 22 de festim, um cartucho calibre 22, 5 cartuchos de 32 de festim, 11 cartuchos calibre 22. O pai, após receber atendimento médico, foi conduzido à delegacia. Na sequência aqui no NTV News, solidariedade. Voluntários formam rede de apoio e entregam comida para quem espera por atendimento no hospital de campanha. E o trabalho de psicólogos e médicos que atendem de graça. Quem chega no hospital de campanha às vezes tem que esperar para receber atendimento e nem todos que estão no local recebem alimentação, apenas os internados. Mas um grupo de voluntários resolveu ir para a linha de frente da solidariedade e ajudar os doentes. Um afago e uma delicadeza em meio à pandemia. Essa é a proposta do grupo de oração Mulheres Floriaço, que leva lanche e carinho a pacientes e profissionais da saúde do Hospital de Campanha em Patos de Minas. O grupo, que acontece online, conta com o empenho de 250 mulheres e muita iniciativa quando o assunto é ajudar o próximo. Nós somos um grupo de 16 organizadoras, né, e temos hoje um grupo com 250 mulheres. Foi a partir de a gente ter visto essa realidade, né, da nossa cidade, o pessoal que está vindo aqui, ficando esperando horas, esperando resultado de exame, outros vêm para ser medicados, e esse pessoal está ficando aqui muito tempo esperando.
Aí a partir daí a gente moveu essa ação para ajudar as pessoas e também está ajudando os pessoal que trabalha aqui também, né, os funcionários, porque é exaustivo, né, está sendo exaustivo, sendo muito corrido, e eles acabam que às vezes passam da hora de alimentar, a marmita às vezes deles fica fria e eles estão agradando bastante do nosso lanche. O projeto começou há uma semana e nesse período Flávia, juntamente com o marido, já serviram 1.370 lanches no período da tarde e da noite. Nós começamos na segunda-feira, dia 15, né, com o lanche da noite, foi servido caldo de feijão e caldo de frango. A partir daí, a sociedade começou, né, a nos procurar para doar também, né, para querer servir também. E nós sabemos, né, que nós temos que juntar, né, com todo mundo para fazer essa ação. Aí a partir daí a gente já serviu em média de 1.375 lanches. A iniciativa traz conforto para as pessoas que estão ali dentro, precisando de ajuda, estão carentes esperando atendimento médico, que às vezes pode ser demorado. Pensando nisso e graças a doações, o grupo também vai oferecer o café da manhã no hospital de campanha. Devido à procura, né, o pessoal está nos procurando, agora a gente passou para a tarde, porque a gente estava servindo só à noite. Agora a gente vai servir à tarde, está aqui também trazendo lanche na parte da manhã. Para que o trabalho possa ter continuidade, as doações são necessárias. E mesmo que com pouco, toda a ajuda é bem-vinda. Ser doada, a gente tem o canal nosso, né, do Mulheres de Flores e Aço, e também através do telefone, né, de contato, é só chamar a gente, que a gente alinha, né, essa doação, como pode ser feita. Tem grupos de família, grupo de amigos que às vezes querem fazer o lanche da tarde ou o lanche do dia. É só entrar em contato conosco e a gente alinha, né, como que pode ser feito, porque que tem que ser, os lanches têm que ser bem individuais, e aí é só entrar em contato com a gente que a gente consegue alinhar isso aí para sair uma coisa bem feita. Bacana, né? Nós vamos mostrar mais exemplos de solidariedade. Muitos profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus estão exaustos e psicólogas de Patos de Minas decidiram se unir e oferecer atendimento de graça. Há outros exemplos, como o médico também realizando consultas gratuitas para suspeitos e doentes com Covid-19. O post dessa enfermeira chamou a atenção de um grupo de psicólogas. A mensagem da profissional relata o cansaço dela em ver pessoas pedindo por respiradores, por cuidado ou simplesmente pedindo para ficarem vivas. A transformação é igual uma semente que você planta, né, de uma árvore. Quando você planta, ela nasce, né, cresce, floresce. E é isso que a gente quer na vida dessas pessoas, né? Criar alguma coisa positiva nesse momento de tanta dor, de tanta pressão. Principalmente desses profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão sofrendo muito com isso. E também nessas pessoas que estão perdendo seus parentes. Tratar essas pessoas que estão com ansiedade, né, estão com estresse altíssimo, né, muitos têm entrado em depressão, né. Então, assim, a gente quer oferecer o melhor de nós, né, que é o acolhimento, que é a psicoterapia. Uma ajuda que para elas é extremamente necessária, diante do desgaste físico e emocional que essas pessoas têm passado. Esses profissionais, eles estão desgastados pelo excesso de carga horária, eles estão desgastados porque muitos estão se doando dentro das instituições, né, respectivas, e muitos estão afastados das famílias porque eles temem o contágio das famílias, porque eles estão ali lidando com o paciente, eles estão à beira do surto mesmo. Segundo a médica Sara Tatiana, a pressão do trabalho deles é grande. Afinal, são muitos pacientes que carecem de cuidados urgentes e esse desgaste aumenta com a perda de uma dessas pessoas. Nós, profissionais de saúde, de todas as categorias, nós estamos exaustos, muito cansados e muito tristes. Porque tem coisa que a gente não consegue fazer mais, né? A nossa impotência, né? A impotência do ser humano em si. E nós ficamos muito tristes, porque querendo ou não, nós temos uma ligação maior com o paciente, porque é um paciente que não tem direito à visita, não tem direito, né, a acompanhante, e acaba que nós somos tudo para o paciente naquele momento. Somos nós que conversamos, que damos carinho, né, que damos atenção. E quando a gente perde um paciente, nós ficamos muito chateados, né, porque queremos ver o melhor de cada paciente. E você vê que o paciente perdeu a vida é algo muito estressante, e é o que está acontecendo. Segundo esse especialista, cuidar da saúde mental durante a pandemia é de extrema importância, já que é nesse momento que vários transtornos acontecem. Como psiquiatra e psicoterapeuta, eu percebo claramente
as sequelas no plano mental que essa pandemia está provocando. Muita ansiedade, medo, pânico, depressão. Os pacientes com esquizofrenia, transtorno bipolar e outros transtornos, todos pioram em função da alta ansiedade, do medo que está existindo. Logo, espera-se que a iniciativa auxilie e traga algum conforto para essas pessoas. E quem sabe, chegue a outros funcionários em cidades da região. O acesso é bem simples e está disponível na rede social da Natália, para qualquer profissional que se sentir necessitado de ajuda e ainda familiares enlutados. Criei um formulário, né? E coloquei esse link lá no meu perfil do Instagram. A pessoa entra, né? Clica nesse link, faz a sua inscrição e chega pra gente, né? Teremos 3 dias, mais ou menos, para estar entrando em contato. Se a pessoa não conseguir preencher esse link, ela manda pra gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail, né? Entra em contato ou liga pra gente estar podendo fazer essa triagem. É momento de empatia, é momento de olhar para o outro, é momento de enxergar a dor do outro, né? Porque o que a gente tem visto muito hoje é assim, está lá o problema. Mas o problema quando bate na porta é diferente, né? É muito diferente eu ouvir que lá na família tal tem Covid e eles estão sofrendo. E se bater na minha porta? Pode bater. A qualquer momento. Na minha, na sua, na de qualquer um, né? Então a gente está tentando amenizar um pouquinho isso. Não está fácil para ninguém, né? A seguir, operações de combate ao trabalho escravo têm diminuição de verbas e o investimento constante para tratar o esgoto de Patos de Minas. O tratamento atinge 90% do que é coletado. Futebol. O Atlético venceu a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o sonho de levantar o caneco este ano não deu, né? Ficará com o Internacional ou o Flamengo. A vitória do Galo por 3-2 sobre o Sport nesse domingo, aliada ao empate do Fluminense diante do Santos, garantiu o Atlético na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O Atlético está na 3ª posição da tabela com 65 pontos. Se tivesse brigado mais pelos pontos fora de casa, certamente estaria numa situação melhor. Dos 57 disputados longe de BH, conquistou apenas 22. Mas neste domingo conseguiu superar o Sport por 3-2 na Ilha do Retiro, em Recife, mas não dá mais tempo. Falta apenas uma rodada e o campeonato está para Internacional ou Flamengo. Os gols do Galo foram marcados por Rafael Thierry contra aos 4 minutos, Jair marcou aos 6 do primeiro tempo e Marrone aos 52 minutos da segunda etapa. Dalberto aos 32 minutos da primeira etapa e Thiago Neves de pênalti aos 39 minutos do segundo tempo fizeram para o Leão. Como foi expulso da partida, Sampaoli não deu entrevistas, sobrou para o auxiliar técnico. O jogo de hoje foi um jogo importante e a vitória também, uma vitória muito importante, com muito esforço. Así que bueno, el parabéns de todo el cuerpo técnico para nossos jogadores. O time alvinegro encerra a participação no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na próxima quinta, às 9h30 da noite, no Mineirão. Hoy el equipo está tercero, cuarto, peleando los primeros 4 lugares. No tenemos asegurada la clasificación al grupo de los 4, pero estamos muy cerca. Nosotros, eso es a través de mucho trabajo, mucho sacrificio de los jugadores, de todo el club. Bueno, se está llegando a un buen puerto. Estamos muy conformes con los objetivos. A Copasa trata 90% do esgoto de Patos de Minas. A companhia investiu mais de 183 milhões na construção de 8 elevatórias, 643 quilômetros de redes coletoras de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto. Isso para oferecer serviços de qualidade para a população. A Copasa atua em Patos de Minas há mais de 47 anos com tratamento de água e há 12 anos com tratamento de esgoto. Foram mais de 124 milhões de reais investidos em 848,5 quilômetros de redes de distribuição e 2 estações de tratamento de água, com capacidade para abastecer 74.216 economias, fornecendo até 550 litros por segundo. A qualidade da água é analisada constantemente e segue todos os critérios exigidos pelo Ministério da Saúde.
A água produzida e distribuída em Patos de Minas conta com rigorosos processos de tratamento e análise, justamente para garantir a qualidade do produto, né, chegando às residências da população. E os resultados das análises obtidos, né, comprovam que realmente o produto tem chegado de qualidade e tem atendido a todas as normas e padrões de potabilidade que são exigidos pelo anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Desde o início do serviço de esgotamento sanitário, a Copasa investiu mais de 183 milhões na construção de 8 elevatórias, 643 quilômetros de redes coletoras de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto, que atualmente trata 90% do esgoto produzido no município. Assim como há a preocupação com a qualidade da água, o serviço de esgotamento sanitário também é realizado com cautela, atendendo todas as normas exigidas pelos órgãos de saúde. O esgoto tratado pela ET tem atingido baixos níveis de matéria orgânica. Isso significa que grande parte dos poluentes ficam retidos no tratamento na ET, né? Então a água o esgoto tratado lançado nos corpos d'água atendem a todas as normas e padrões de lançamento exigido pelas legislações vigentes. Em Patos de Minas, a Vigilância de Saúde Ambiental acompanha de perto o trabalho desenvolvido pela empresa responsável por abastecer o município. Mensalmente, nós fazemos, então, 25 pontos de monitoramento no município. Enquanto vigilância ambiental, nós fazemos o controle do controle, que é isso. A Copasa é a concessionária de água tratada para o nosso município. A água potável é primordial à nossa vida. E a gente monitora toda essa água que é fornecida. Utilizamos 4 parâmetros básicos para fazer esse monitoramento. 2 microbiológicos, porque a água tem que estar totalmente isenta de matéria orgânica, de coliformes totais, de E. coli, que são bactérias que vão provocar as doenças diarreicas. E além disso também a gente monitora a presença de cloro e a ausência, né, de uma turbidez elevada. Todo mês, então, é realizado esse trabalho e a água da Copasa tem apresentado uma boa qualidade para a população de Patos de Minas. Com o trabalho para a qualidade da água e também o tratamento do esgoto, reduz o risco para a saúde do ser humano, evitando entre eles a mortalidade infantil. A saúde pública está diretamente ligada ao saneamento básico, porque é por meio do saneamento que a gente oferece a qualidade de vida às pessoas. É por meio do saneamento, tendo água tratada, tendo a coleta, tendo o tratamento do esgoto, nós vamos minimizar os riscos ambientais, os riscos à saúde pública, eliminando, como por exemplo, as doenças diarreicas, eliminando a hepatite A, eliminando a possibilidade de se contrair, então, outras viroses, de se contrair doenças que vão acometer o organismo humano. Sobretudo na questão da saúde infantil, porque nós reduzimos dessa forma a mortalidade infantil. As crianças de 0 a 5 anos são muito acometidas quando não se tem um saneamento adequado em uma cidade. A verba utilizada pelos departamentos que combatem o trabalho escravo no Brasil tem diminuído. O valor já é quase a metade se comparado a outros anos. A verba para o combate ao trabalho escravo no Brasil teve uma redução expressiva no ano passado. Foi gasto 1.300.000, uma diminuição na ordem de 41%. Trata-se do menor valor dos últimos 10 anos. Isso mesmo sem descontar a inflação do período para os anos anteriores. É o que mostram dados do Ministério da Economia. Os dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram como o dinheiro destinado a esse fim tem sofrido reduções ao longo do tempo. Em 2018 foram gastos R$ 2.600.000 e em 2019 R$ 2.300.000. Em 2020 o valor foi a metade do despedido 2 anos antes. O valor compreende gastos com combustíveis, diárias, material para patrulhamento e passagens aéreas, por exemplo.
Na sequência aqui no NTV News, tem a análise da notícia e a situação do coronavírus na região. Mais 5 mortes e 172 novos infectados são confirmados em Patos de Minas. E agentes de saúde enfrentam caos nas estradas da zona rural para levar vacinas aos idosos. Vamos à análise da notícia aqui no NTV News. Eu estou aqui na bancada com Gui Boaventura, que vem para a gente falar dos principais fatos de hoje em Patos e região. Olá, Gui, boa noite. Olá, Daí, boa noite ao nosso telespectador. E a gente começa então fazendo um comparativo de casos entre hoje, segunda e sexta-feira, aqui em Patos de Minas. Lembrando novamente, a gente sempre diz aqui que no fim de semana, sábado e domingo, nós não temos aí a liberação dos boletins pela Prefeitura de Patos de Minas. São mais óbitos, né? Mais 5 óbitos e mais 172 novos casos, Gui. Olha, esse fim de semana foi um fim de semana atípico, né? Para começar, foi atípico com as divulgações dos boletins diários da Prefeitura. Para começar, esse boletim é um boletim diário. Ele é movimentado todo santo dia. E nesse fim de semana, houve um desacerto em relação a esse boletim que preocupou toda a cidade. A cidade ficou empolvorosa com esse vai e vem de informação. Eu estou falando isso aqui para dizer o seguinte: esse boletim é um instrumento extremamente necessário para as pessoas se nortearem em relação à pandemia. Tanto é que nós entendemos assim, que nós divulgamos esse boletim sistematicamente e a população se interessa por ele sistematicamente, diariamente. Não fosse isso, a gente não estaria aqui divulgando todos os dias, fazendo comparações aí de sexta-feira para hoje, né, com mais de 200 casos ali, quase 200 casos de diferença entre hoje e sexta-feira, mas nesse ínterim, na sexta-feira, houve uma balbúrdia dos diabos com a relação, com a divulgação de 460 casos pelo boletim de uma só vez. E aí é o seguinte, são números estancados aí que a gente não tinha divulgado. Poxa, nós passamos uma semana sendo enganados pelos números da Prefeitura? Isso não pode. Eu só estou falando isso por causa, volto a repetir, por causa da importância que esse boletim tem para nortear a população. Se não fosse isso, não precisaria de perder tempo, arrumar gente para ficar contando quantos foram contaminados, quantos morreram, quantos isso, quantos aquilo outro. É preciso ter responsabilidade com isso. E essa mudança, esses números mostram, e a condição, inclusive, que foi divulgada pela própria Prefeitura, pedindo o povo para não ir para o hospital de campanha se não estivesse realmente necessitado, com regime de urgência, com casos preocupantes, isso mostra realmente a situação que nós passamos no fim de semana. Esse lockdown, que não é um lockdown, é um fechamento parcial das coisas e esse toque de recolher que nós estamos obedecendo a partir das 22 horas, isso só vai fazer efeito 10, 15 dias posterior do seu início. Sabe? Então, o primeiro fim de semana foi um fim de semana terrível para o patense, terrível para as pessoas ali, que foram extremamente confundidas aí por esse boletim. E esse boletim é um boletim importante. As pessoas veem todos os dias, coloca na tela aí que a gente vai fazer essa comparação ali, porque na realidade esses números são realmente escandalosos para a nossa observação aqui. 8.162 na sexta-feira, depois dos 460. Casos confirmados nesta segunda-feira, dia 22, 8.334 casos. É um número que cresce assustadoramente em disposições geométricas que assusta a população.
Olha o número de óbitos confirmados na sexta-feira, que deu um salto violento na sexta-feira, e de sexta para hoje ainda subnotificado, porque nós ainda temos nomes, eu conheço nomes, sei de nomes que ainda não estão ainda nessa informação aí da prefeitura, se estão sendo observados, se estão esperando documentação, se estão esperando resultados de exame, isso é outra coisa, mas que ainda tem números para ser, nomes e números para serem colocados nessa lista aí, tem sim, senhor. E nós estamos nessa segunda-feira, amanhecemos com 148 pessoas. Aliás, esse número foi mudado por volta de meio-dia e meia, meio-dia e 40 aproximadamente. Tá? Gui, a gente também tem nesse... Pode voltar o boletim só um minutinho para nós, Luiz, só para a gente colocar. Tem um item novo nesse boletim que fala agora da média de casos novos entre 15 a 19 de fevereiro, média de 169 dias, justamente por causa daquela confusão entre boletins na sexta-feira, que você citou aí, onde a prefeitura colocou mais 460 e tantos casos, e depois fez um novo boletim, né, oficial, mostrando ali a quantidade de casos em todos os dias, falando que na sexta teriam sido só 13 casos, o que causou aí uma certa desconfiança com relação aos boletins, que não, como você acabou de dizer, não é interessante nesse momento, mas as pessoas têm que entender que é o seguinte, que embora tenha ocorrido esse problema, os números, eles são reais, eles existem, porque o negacionista já usa essa situação para dizer que os números estão sendo manipulados pela mídia. Esse negacionista, a gente não tem nem que observar isso, não tem nem que dar atenção para isso, porque realmente é um problema sério. Agora, o detalhe é o seguinte, Daí, duas coisas, esses números são reais, não precisa ficar com tantos números, agora aumentaram mais esse número, a média diária, não precisa fazer isso, nós precisamos do que foi registrado nas últimas 24 horas e o número absoluto. E nós precisamos da contagem de óbitos porque as pessoas interessam por isso, para mostrar, inclusive, o peso da importância de dar atenção para essa pandemia, para ter cuidado com esse vírus. E um outro detalhe importante, há uma confusão, e foi feita uma confusão, e tentaram, de repente, essa imprensa também. Nós não trabalhamos com números nossos, não. Eu só pego o número aqui, o Odair só pega o número, isso aí são números do boletim do município. Ponto final. Não somos nós que falamos. Se tem alguma confusão, não foi cometida por nós. Aliás, a gente precisa até de trabalhar, cobra até uma certa precisão, cobra uma certa eficiência para que esses números sejam apresentados com clareza, de acordo com a necessidade da população. Vamos então à taxa de ocupação, boletins também de hoje e de sexta-feira, para a gente fazer o comparativo, Gui. Vamos colocar aí na tela, Luiz, porque aumentaram todos os percentuais, né? Aumentaram todos os percentuais de ocupação de sexta para segunda. Há apenas 4 leitos de UTI em hospitais públicos de Patos de Minas. Está aí na tela também esse comparativo entre hoje e a última sexta-feira, Gui. Esse número ali de leitos clínicos e UTI, esses números me parece que estão errados. Mas ali são 282, não é isso? 200 ou 182, não dá para ver, é 182. Nessa tela nossa, primeira ali, tela, sim. Na tela ali do preview, sim. Dá para a gente ver, 182,69%, aumentou para 217 hoje, de leitos clínicos ocupados, e aquele quadro lá também já divulgaram errado de novo lá, né? E pela cor do quadro lá. O clarinho é o que é só leitos públicos e o escuro é dos dois. Eles mudaram o formato de sexta para cá, né? Mudaram o formato de sexta para cá também, faz favor, né? O que isso vai adiantar? Mudar uma cor, trocar vai querer enganar quem? Então são 200, eu ainda coloca lá, por favor. São 217,31% em leitos clínicos, 159,46%, quase 160% dos leitos de UTI ocupados. Quer dizer, é a pergunta que eu sempre faço aqui, viu, Odair? Você quer entrar nessa fila?
Porque não é uma fila fácil, né? Porque é uma situação complicadíssima. Por falar em situação difícil, Gui, a gente compara também os números de Coromandel, Covid de Coromandel, também da mesma maneira que Patos de Minas, divulga na sexta e na segunda-feira, e nós temos aí Coromandel, são mais 5 óbitos em investigação, 72 novos casos e 588 casos ativos. Coromandel, embora esteja recebendo lá apoio, né, de uma força-tarefa do Estado, com a transferência de diversas pessoas, né, diversos pacientes com Covid-19, ainda não está numa situação confortável, né, uma vez que, além da estrutura hospitalar, o contágio lá continua sendo realmente muito alto, né? E o Coromandel é uma cidade pequena, né? Uma cidade que qualquer número, qualquer aumento, qualquer percentual acima do que se apresenta hoje, da diferença de hoje para amanhã, é um percentual muito pesado, porque é sobre um número muito pequeno, né? É um número pequeno porque é uma cidade pequena. E esses números representam uma situação difícil para uma cidade que continua sem estrutura, continua à espera desse hospital de campanha regional, né, que foi prometido pelo governador e que já poderia estar sendo agilizado aí, porque essa situação não vai se arrefecer com tanta facilidade assim. E cidades como Monte Carmelo, Coromandel, Abadia dos Dourados, mesmo Patrocínio, Serra do Salitre, etc., Araxá, etc., essas cidades são cidades, Perdizes, Nova Ponte, são cidades ali de uma região no lado de cá, no lado leste do Triângulo Mineiro, e que são cidades que têm têm estrutura que nos preocupam muito, porque é como o Coromandel. O Coromandel continua mandando gente para Belo Horizonte, já mandou mais uma pá de gente aí para Belo Horizonte, porque não tem como ser atendido aqui. Gui, a gente falou dos óbitos, né, desse fim de semana, óbitos que estão já nesse novo boletim de Patos de Minas. E uma das vidas perdidas no final de semana em Patos de Minas para a Covid-19 foi a da técnica de enfermagem Cátia Araújo, né? O óbito, apesar de confirmado pela Prefeitura, ainda não foi inserido no boletim de hoje, que confirmou mais 5 mortes por Covid-19. A Cátia morreu no domingo. Ela trabalhava no Hospital Regional Antônio Dias, mas, segundo o HRAD, Cátia estava afastada das atividades e não chegou a receber a vacina contra o vírus. É uma baixa nessa linha de frente aí de profissionais de saúde. Essa foi contaminada antes da chegada da vacina aqui. Já tinha um tempo que a Cátia estava sendo atendida, né? E, infelizmente, ela veio a falecer. Muito bem. A gente vai agora, porque depois de depois de tanto tempo com muitos estabelecimentos fechados, a Prefeitura de Monte Carmelo decidiu por uma flexibilização controlado em dias da semana. Sábado e domingo será feito lockdown. Haverá também toque de recolher de 9 da noite às 5 da manhã. O município continua a enfrentar um surto de Covid-19 com muitas mortes nos últimos dias. Do dia 12 a 21 de fevereiro, Monte Carmelo confirmou quase 30 novos óbitos em decorrência da Covid-19. Até este domingo, foram 64 mortes nesta pandemia. O município continua com a ocupação hospitalar em 100%. Há semanas, há restrição das atividades econômicas, mas algumas começaram a ser liberadas nesta segunda-feira, desde que mantidas regras de distanciamento e limite de pessoas, conforme o decreto. Restaurantes, bares, disque bebidas podem funcionar de 8 às 18 horas, inclusive com venda de bebidas alcoólicas. Mas nos finais de semana, lockdown. Nós já ficamos aí 15 dias praticamente, né, com o fechamento de todas essas atividades para a gente diminuir essa curva de infectados do coronavírus aqui em Monte Carmelo, mas o comércio também não pode ficar parado mais tempo, porque tem muitas empresas, muitas instituições que já começam a passar dificuldades. Então nós temos que ter bom senso, nós vamos ter que acostumar com essa nova situação, com essa nova rotina durante muito tempo ainda. Lembrando que boa parte das atividades aos sábados e domingo também ficarão fechadas, ou seja, nós vamos fazer um lockdown na cidade aos sábados e domingo para a gente diminuir ainda mais a infecção e proliferação do coronavírus em Monte Carmelo. Mesmo que mais serviços tenham sido autorizados a funcionar em Monte Carmelo, a orientação é para que a população só saia de casa em caso de necessidade. Saiam de casa somente se for necessário, máscara salva vida e o distanciamento social também.
Lembrando que esse decreto também vale por uma semana. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos outra reunião para a gente avaliar como que foi o funcionamento do comércio durante essa semana. Então, o Paulo Rocha, o prefeito de Monte Carmelo, justamente trazendo essa informação, né, de que vai flexibilizar o comércio durante a semana, que estava fechado, mas vai ter um lockdown mais endurecido no fim de semana para tentar conter uma movimentação maior de pessoas aí nesse sábado e também no domingo. Como é que você avalia essa medida e essa retomada das atividades comerciais lá? Olha, o prefeito está vindo na contramão, né, do que está acontecendo no resto da região. Está todo mundo partindo para apertar cada vez mais e ele tem uma proposta, ele sabe do que está acontecendo lá no município dele, lá no Monte Carmelo. Então, ele sabe e ele deve estar tomando uma posição, não uma posição política, e sim uma posição técnica, que é o que vale nessa hora, porque senão amanhã está tudo danado de novo, escangalha tudo, volta a subir o número de contaminados, volta a subir o número de mortos lá em Monte Carmelo e a coisa fica pior. Uberlândia hoje, por exemplo, agora no final da tarde, estava acompanhando, o prefeito Adelmo estava dando uma coletiva lá, vai fechar a cidade a partir das 20 horas, toque de recolher, das 8 da noite às 5 da manhã, e a partir de hoje, ele está baixando um decreto lá para ser divulgado agora, no princípio da noite, deve estar sendo divulgado agora, esse decreto declarando a lei seca, decretando a lei seca em Uberlândia. Não pode vender bebida alcoólica em tempo algum, em hora nenhuma. Ele fecha a cidade das 8 da noite às 5 da manhã e decreta a lei seca visando coibir qualquer tipo de aglomeração ou festividade. E mesmo ainda com isso, está abrindo no hospital, começa a ser instalado no hospital municipal lá um hospital de campanha. Quer dizer, além de do Hospital Santa Catarina, do Hospital de Clínicas da Universidade, da grande rede particular de hospitais que tem em Uberlândia, dos hospitais, dos leitos que foram contratados pelo município, abre mais um hospital de campanha. Isso demonstra que nós ainda estamos numa curva ascendente nessa situação aqui na nossa região. E, além de tudo, uma declaração do secretário de saúde lá de Uberlândia, disse o seguinte, ele afirma que a nova cepa, a nova variante do coronavírus está circulando em Uberlândia. Estava circulando já em Uberaba, com a vinda desses doentes lá de Uberaba para serem internados em Uberaba, de Manaus para Uberaba. Esse vírus se espalhou lá na cidade de Uberaba e já espalhou pelo Triângulo Mineiro, o que nos faz pensar que não somos tão privilegiados assim e que esse vírus pode sim estar circulando aqui entre nós, no Alto Paranaíba também. Muito provavelmente até pela velocidade de contágio que aumentou. Sim. E pela letalidade. Sim. Muito mais pessoas têm morrido. Só em fevereiro foram 38 pessoas, isso nos números oficiais, provavelmente muito mais. E com outro detalhe importante, estão morrendo pessoas jovens. Estão morrendo jovens em função dessa nova variante do coronavírus. E essa nova variante, inclusive, deixando crianças doentes. Até então, as crianças elas sequer sentiam sintomas. Já temos relatos, mais relatos de crianças acometidas pela Covid-19 e sentindo sintomas, que é algo que a gente não tinha ainda na pandemia e era muito raramente se noticiava isso. Ô Gui, vamos falar aqui de outro assunto com relação à questão da imunização, porque Minas Gerais já aplicou quase 500 mil doses contra a Covid-19 na primeira dose e pouco mais de 178 mil com a segunda. A maioria é profissional de saúde que não necessariamente atua ali na linha de frente e, inclusive, há profissionais pedindo prioridade. Há ainda dificuldade de entrega da vacina na zona rural de Patos de Minas. Em Patos de Minas foram quase 7 mil doses distribuídas até esta segunda-feira, de acordo com a Prefeitura. A maioria para trabalhadores da área da saúde, 6 mil ao todo. 159 idosos que estão em asilos também foram imunizados. E 794 pessoas com mais de 90 anos receberam a vacina contra a Covid. Quem está nessa faixa etária e não pôde ir receber a dose presencialmente foi vacinado em casa, assim como os idosos da zona rural.
E olha que os agentes de saúde enfrentaram dificuldades para chegar até as propriedades. Os acessos a Bom Sucesso e Santa Maria, mais uma vez, estavam precários, exigindo uma força-tarefa para cumprir com o serviço. A questão do estabelecimento de prioridade é outra questão discutida. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, por exemplo, publicou nota oficial sobre decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça, que negou a antecipação da vacina da categoria, alegando falta de imunizante no país. A associação argumenta que morreram mais policiais pela Covid-19 do que em confronto com criminosos. Pois é, sobre essa dificuldade da imunização dos idosos da zona rural, a Prefeitura disse que, mesmo com as condições das estradas, as doses foram distribuídas. A Secretaria de Obras Públicas avalia as condições das estradas de Bom Sucesso. Contudo, o alto volume de chuva dos últimos 10 dias, deixou as pistas encharcadas demais e os próprios funcionários encontram dificuldades para trabalhar. Segundo o responsável, é preciso que escorra um pouco da água para executar a manutenção. Dificuldades no período chuvoso, estradas rurais, problema que se repete, principalmente num momento como esse. Aliás, eu acho que a Prefeitura não devia dizer absolutamente nada, ela devia sentir vergonha desse tipo de coisa, e já imaginar e fazer um planejamento, já que é uma nova administração, fazer um planejamento para dar uma solução, se não definitiva, mas com mais longevidade para as estradas rurais. É um absurdo isso que esse povo que mora na zona rural, gente que paga imposto, gente que, tem a mesma carga tributária que nós daqui da cidade, e esse pessoal não tem absolutamente nada, não tem uma estrada, não tem uma colaboração, não pode ser beneficiado do imposto que paga para arrumar uma estrada que dá acesso à sua sede. Então é um negócio tão complicado para o pessoal da zona rural, que a gente só tem que lamentar. E lamentar que isso esteja acontecendo num momento desse, sabe? É preciso entender que essas estradas existem e elas têm que estar, pelo menos, dando condição de trafegabilidade, porque a qualquer momento você vai precisar para socorrer alguém, para socorrer uma comunidade, para levar uma vacina, como é o caso da agora, e tem toda essa dificuldade que os agentes têm que caminhar, ir a pé, puxar o carro com corda. Um absurdo isso acontecer em pleno século XXI, num município como Patos de Minas. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, deve se reunir com prefeitos da região na quarta-feira, na sede da Amapá, aqui em Patos de Minas. O encontro é uma necessidade para saber até mesmo das intervenções e ajudas do Estado na região que tem vivido surto da Covid-19 e a ocupação hospitalar além do limite. Ou seja, o gestor da saúde, da pasta da saúde de Minas Gerais, vai estar na região de Patos de Minas essa semana. Pois é, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe de tudo que está acontecendo aqui na nossa região. Tem que vir trazer solução, vir aqui para ouvir, reunir com prefeitos, até de relatório. Hoje nós estamos na era da informática, vivendo plenamente essa época de tudo está acontecendo online, está acontecendo em tempo real. Pede um relatório, faz uma análise do que está acontecendo aqui na nossa região e aponta e traz uma solução. Nós não precisamos de conversa. Já diziam alguns políticos aí, você quer resolver alguma coisa, vai e resolve. Se você não quiser resolver, convoca uma reunião. Muito bem. E vamos fazer uma paradinha. Na sequência, a Prefeitura explica por que médico regulador do município pediu para retirar a idosa de UTI. O hospital de campanha ganha ajuda de empresário e estrutura será ampliada. A população está de olho, mas tem dificuldades para atendimentos de denúncias nos casos de pessoas transitando infectadas.